Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre propósito. Propósito, eu já vi muitas pessoas começarem paraquedismo tendo em vista um certo propósito. Ele fala assim, eu quero saltar porque eu acho que é legal, vai ser uma experiência de vida. E aí ele vê que o paraquedismo pode ser muito mais do que isso. E acaba mudando um pouco ali o porquê ele faz o paraquedismo. E existem diferentes fases, diferentes pessoas, né, e diferentes porquês. Então eu vou falar aqui um pouco de cada, né, fase do que foi o meu aprendizado do voo humano, e de repente você pode se identificar em alguma dessas fases. Dependendo da fase, tem um caminho melhor a ser seguido. Por exemplo, quando eu comecei a saltar, meu propósito maior sempre foi voar. Desde criança eu sonhava que eu voava. E eu comecei a fazer a aula de pilotagem de avião para tirar o piloto privado ali, que achava que eu ia ser um piloto. Se eu sempre sonhava que ia voar, eu queria voar. E aí, quando eu fui pilotar um avião, a sensação de estar no ar, voando, beleza, legal, adoro. Não tiro o merecimento de nenhum piloto. Inclusive, tendo a chance, eu ainda quero vir a ser um piloto. Eu cheguei a fazer 8 horas oficiais de aula de pilotagem, fora as horas que eu já pilotei o Caravan lá para cima antes de me jogar dele. Um dia eu ainda vou terminar esse objetivo. Mas eu percebi, dentro daquele meu porquê de sentir a sensação de voar, que eu queria estar mais exposto com o meu corpo em voo. E não sentir que eu estava pilotando uma máquina, navegando uma máquina que voa pelo ar. E foi por isso que eu comecei a saltar. Eu cheguei a voar de asa delta, de paraglide, mas realmente sentir o vento passando pelo corpo. Você assume diferentes formatos aerodinâmicos com o corpo para se deslocar pelo ar em qualquer direção que você queira. Isso realmente estava mais alinhado com o meu porquê. E aí eu comecei nessa jornada aí que vem há quase 30 anos, tinha 19 anos, aí eu fiz o curso de instrutor Static Line, fui morar fora do Brasil para saltar todos os dias, porque esse era o que eu mais queria, era voar todos os dias, então fui morar na Flórida, tem várias áreas de salto que funcionam de segunda a segunda, e lá eu vivi durante muito tempo esse meu propósito maior. Durante essa jornada, e tudo que eu queria era saltar, era voar. Durante esse período de anos, aí, diria de 10 a 20 anos, o paraquedismo ele foi assumindo um outro papel na minha vida, porque ele era o meu esporte, e esse era, durante muito tempo, foi o objetivo principal. Cheguei a competir no X Games, em vários campeonatos mundiais, World Air Games, World Meet, World Cup, enfim, fui para vários campeonatos mundiais, mais de 10 países diferentes, tive teammates que hoje são amigos que eu levo para o resto da vida, como o Thiago Miniti, a Juliana Sé, o Derel, chegamos a quarto do mundo no freestyle, entre outros que eu tive a oportunidade aí de competir. Foi um período aí de muito aprendizado, muitas experiências boas, muitas pessoas queridas que conhecemos, muitas pessoas que vieram, que foram. O meu porquê, ele foi mudando um pouco pelo fato de que tudo era em volta disso. O meu esporte era o paraquedismo, aí o meu hobby era o paraquedismo, aí então o meu lazer era o paraquedismo. Tudo foi virando uma coisa só. E tudo que a gente faz muito acaba saturando um pouco. E em outro vídeo, até vou falar aqui, eu vou só deixar um parênteses nesse, mas em outro vídeo eu vou aprofundar um pouco mais sobre o burnout. Mas eu cheguei a um burnout de tanto saltar, de tanto voar, então eu saltava todos os dias, eu voava todas as noites praticamente, durante um período aí, foi alguns anos atrás, e aí eu cheguei a um burnout. E eu vi que o meu porquê tinha que ser ressignificado. Tudo bem saltar todo dia, tudo bem voar o máximo que você pode, mas é importante ter um equilíbrio. Então eu estava saindo um pouco fora, na verdade, do meu porquê, porque a razão a qual eu queria voar era me sentir bem, era ter uma qualidade de vida boa, voando, estar feliz. E eu me percebi não feliz voando. Eu comecei a ter crises, de claustrofobia dentro do avião, na hora de subir para ir saltar. Comecei a me sentir um estado de irritação alta quando eu ficava muitas horas dentro da vibração do túnel de vento. Não é nem questão do voo, do barulho, é realmente a vibração da máquina. É você ficar muito tempo indoor dentro de uma máquina vibrando o sistema nervoso. Isso fugiu um pouco do meu porquê.
Não era o meu porquê ficar exposto a essa vibração, a esse estresse contínuo e longo. O meu porquê era realmente voar o corpo. E aí eu comecei a ter esse equilíbrio. Foi quando eu fui buscar um pouco mais da yoga, então eu diminuí a quantidade de trabalho. Tive, durante um período, que tomar uma decisão muito desafiadora para mim, tomar essa decisão, que foi sair do cenário de competição. E por que eu saí do cenário de competição? Foi porque o meu propósito era voar o corpo. Eu não precisava me mostrar ser melhor que alguém numa competição para estar alinhado com o meu porquê. Voltando anos atrás, estava alinhado com o meu porquê ser um atleta. Eu enxergava que ser um atleta de referência, eu queria ser o melhor que eu podia, fazer o melhor possível. Eu ia ter patrocínio, condições de estar voando e saltando, que estava alinhado realmente com o meu porquê. Mas, infelizmente, principalmente no Brasil, é muito desafiador você conseguir. São poucos os atletas que conseguiram. Alguns casos de atletas e amigos próximos que eu conheço do esporte que conseguiram chegar a um nível de ter uma qualidade de vida, um recurso financeiro através de patrocínio de grandes marcas e empresas, foi porque eles conseguiram direcionar para o marketing pessoal, conseguiram ter uma boa estratégia de venda, de imagem, usar o esporte não dedicando ali para ser o melhor atleta, mas sim como que eu consigo vender melhor a minha imagem como atleta. E isso tem uma diferença grande. E isso foi saber alinhar o porquê dessa pessoa, desse amigo, nesse momento e tirar o melhor benefício disso, numa parte da progressão profissional do esporte. Então, quando eu percebi que estar voando por prazer era melhor do que ser um atleta, foi quando eu parei de competir, porque competir não estava me trazendo o benefício. O tempo dedicado ao treinamento, não sobrava tempo para você vender a tua própria imagem, para poder ter patrocínio. É uma coisa meio contraditória, um paradoxo. Mas infelizmente é o que acontece. Eu estou querendo aqui desmotivar você que é um atleta. Isso é uma parte muito importante. Eu nunca chegaria onde eu cheguei se eu não fosse um atleta de competição. Então foi uma parte muito importante em determinado momento da história do esporte. Hoje o porquê é outro, né? É ensinar, é aprender a ensinar como voar melhor. E durante esse período recente, digamos assim agora, eu percebi que o que mais me trazia satisfação nesse ato de voar, de estar lá, era despertar nas pessoas que estavam aprendendo a voar o autoconhecimento, a expansão da consciência. E isso realmente vê no brilho dos olhos das pessoas quando elas se descobrem, quando elas se encontram, quando elas conseguem dominar as emoções e conseguem dominar o corpo, caindo a 300 km por hora, simplesmente sorrindo, como se nada anormal estivesse acontecendo. Só de falar eu fico arrepiado. E isso é o que me alimenta, esse é o meu porquê. É ajudar as pessoas nesse processo do autoconhecimento. Hoje eu vivo esse porquê. Como consequência eu voo, porque voar faz parte também da minha essência, de tudo que eu sonhava desde o começo. Mas ser um atleta não é mais o grande propósito. Voar o máximo possível também não é. Hoje eu fico mais feliz se eu for para uma área de salto fazer 2 saltos fantásticos, sensacionais. Às vezes pode ser que em um salto, dando instrução para alguém, que eu veja esse brilho nos olhos da pessoa, que ela se achou, que ela se encontrou, que deu aquele clique na mente, na consciência dela, eu fico arrepiado de novo. Esse um salto vai me deixar muito mais feliz do que se eu fizesse 10 saltos, mesmo que fossem 10 saltos que eu não estivesse trabalhando. 10 saltos que eu estou, de repente, sei lá, para bater um recorde de free fly. Pode ser, bater um recorde também é bem prazeroso, porque aí entra toda essa energia do coletivo. É outra coisa, vou deixar essa pauta para outro vídeo até. Mas é isso, então estou aqui trazendo o meu porquê e eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é hoje o seu porquê? Qual é o principal propósito? Qual é o seu propósito de saltar? É para sentir adrenalina? É para dominar o corpo? É para expandir a consciência? É como uma forma de terapia, de aliviar o estresse? Gostaria muito que você escrevesse, de repente 1, 2 ou 3 palavras, não precisa botar um textão grande não. Coloca lá satisfação, felicidade, gerenciamento de estresse, terapia. Sei lá, bota uma palavra. Qual é o seu porquê hoje de você estar voando? Por que você voa? E ajuda
a divulgar para outras pessoas, que eu gostaria de saber o máximo possível de pessoas. Qual é o porquê você voa? Por que você voa? Aproveita aí, coloca ali, vamos criar esse aí, hashtag por que você voa. Por que voar? Por que voar? Hashtag por que voar.